Olá, muito boa noite, são 7 horas e nada, são 7 horas e 7 minutos, 35 segundos. Eu procurei aquele 00 nos segundos, Fernando e Cléo. Ah, eu sei, eu tenho problemas com esses segundinhos. Vamos lá, tá começando o programa Direto ao Ponto, ao vivo hoje, 28 de julho de 2020. Bem-vindo você que acompanha a gente todas as noites, ou você que chegou hoje e tá acompanhando o nosso programa, quer participar. Tem o nosso WhatsApp 99212-8508 ou lá no Facebook você pode acompanhar a gente em áudio e vídeo, principalmente vídeo, Direto ao Ponto Tocantins e também na página da Jovem FM 104.7, ao vivo aqui comigo, ela, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Oi, André, boa noite, Fernando, boa noite a todos os nossos ouvintes. Quero dizer para vocês que ontem assisti pelo Facebook, quero parabenizá-los porque vocês são muito bons. Esse é o famoso elogio reflexo. Não, eu tô dizendo, eu tava assistindo. O programa é bom, né, cara? Não tô falando do programa. Ô, gente, tudo vocês me criticam. Cadê os ouvintes pra me ajudar a ficar do meu lado? Então tá, eu vou dizer da próxima vez que sem mim esse programa não vai pra frente. Vou dizer que tava péssimo. Tá bom, eu gostei. Tá bom. É o tipo de mensagem que nós vamos receber agora depois dessa sua conclamação. Por favor, me apoiem. Sem a Cléo. Fui elogiar e eles me criticaram. E eu gostei mesmo do programa, fiquei assistindo. A gente sabe que é sincero, porque você falou isso ontem pra gente, você mandou mensagem pautas, pra gente. Então pra mim foi tudo novidade mesmo, as notícias e tal, foi bem legal. Mas eu acho que eu vou retirar o que eu disse. Não retira não, Cléo. Fica aí. Vocês sabem que eu sou do Escorpião, eu falo, mas eu retiro também. É isso. Boa noite pra todo mundo. Ouvindo a Jovem FM, boa noite para os Tindetes. Rodrigo tá na área, hein? Só um aviso mesmo pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Boiei lindamente nessa. Vamos ver se no intervalo. É um amigo que eu tenho que está em Palmas, chegou em Palmas e tá fazendo Rolodex. Não, e sempre que ele tá aqui, esse aplicativo bomba, entendeu? E o pior é que eu falei um equipamento dos escritórios dos anos 80, que é o Rolodex, aquele arquivinho de telefones, que tem o telefone de todo mundo que você vai girando e que seria um bom nome substituto pro Tinder. Como aplicativo. Fernando Ferreira, boa noite, Fer. Pois é, boa noite. Oi, galera, beleza? Tô aqui. Já tava no WhatsApp aqui conversando com você. Já tava. Olha só, boa noite. Boa noite. Boa noite pra galera. Boa noite especial hoje para 3 pessoas. A Marli Pereira de Siqueira, que sempre ouve a gente, tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pra Marli. Minha querida Célia Paixão, que tá lá em Aracaju, e também a nossa colega jornalista. Saudades, e minha amiga Aracaju. Demais. E Milena Salim, que tá lá em Palma. As 3 fazem aniversário hoje, um beijo especial para elas. E sigamos aqui até às 8 horas da noite. Sigamos até às 8 horas da noite. Agora tem o quê? Tem ela, nossa vinheta, portanto, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Eu posso começar? Porque eu quero começar com polêmica já. Porque eu tô assim, não vim ontem, quero... 7 horas e 11 minutos. Vai, Cléo. Olha, eu trouxe uma notícia, compartilhar com vocês, uma notícia que me chama muita atenção pela gravidade. É uma reportagem da Folha, também do Folha junto com o UOL, né? Eles fizeram ali em parceria o repórter Rubens Valente. Eu tô trazendo até o nome dele porque foi um trabalho mesmo de investigação e de fontes, porque o jornalista precisa de fontes para poder trazer aí o que não é publicidade, né? Digamos assim. Nossa, tá estourado. Tá pegando, né? eu tô aqui tentando descobrir qual é o microfone que tá fazendo Vamos isso lá. E é o seu, Cléo, por algum motivo que a gente não identificou. Mas vamos lá, tá firme, vamos lá. Nada vai me impedir, nada vai me parar. Não tem jornalista recém-formado? Nada vai me segurar, nada vai me parar para falar essa notícia. Ó. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, o Rubens, agora sem brincadeiras, falando sério, o Rubens trouxe uma reportagem muito importante sobre o momento que a gente está vivendo, que mostra que o Ministério da Justiça colocou em prática agora em junho uma ação sigilosa até o momento, porque foi desvendada nessa reportagem, sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais, a maioria da área da segurança, que eram identificados nesse dossiê, nesse documento, como integrantes do movimento antifascismo. E nesse grupo de 579, a maioria profissionais de segurança, como eu disse, e também tem 3 professores universitários. Esse documento, ele traz, na verdade, o nome dessas pessoas, o perfil dela nas redes sociais e alguns prints de coisas que eles
escreveram nas redes. Não é, aí vamos analisar a situação, né? Por que eu quis começar com isso e dizendo que é tão grave? Se está na rede, é público, não foi nada dito em nenhum complô, nada dessa forma. Mas vocês lembram que há alguns meses algumas pessoas começaram a colocar nas redes sociais fotos com uma logo, né? Tipo, jornalista antifascista, mulher antifascista. Começou, segundo a reportagem, levantando quais servidores teriam feito essas postagens. E aí, então, esse relatório traz o nome das pessoas, o nome delas nas redes, porque, né, às vezes a pessoa tem um nome diferente nas redes sociais, e um resuminho do que ela disse. Isso é tão grave porque é um instrumento de intimidação até, né? E não as pessoas não estão exercendo a sua opinião nas redes, não há motivo para que um órgão do governo pare as suas atividades. Eu digo pare porque teve gente que foi colocada nessa atividade, desvie, né? Atividade no computador. Para fazer esse tipo de levantamento, né? O UOL teve acesso, como eu disse, pela esse trabalho aí do Rubens Valente, e mostrou que essa operação, digamos, ela é realizada por uma unidade do Ministério da Justiça, que é conhecida como Secretaria de Operações Integradas. Ela exerce também um papel de inteligência, uma atividade de inteligência, né, no Ministério. Se espalhou esse dossiê, né, como se diz, esse documento com essas informações, se espalhou pela administração pública federal e também para algumas estaduais, e não se sabe exatamente a consequência dessa divulgação interna, esse aviso, né? O fato é que se está divulgando e informando quem são essas pessoas que estão manifestando suas ideias nas redes sociais, é porque é no mínimo um instrumento de intimidação, né? Eu acho tão, assim, quinta série mesmo, essa história de você investigar e pôr uma galera da espionagem em coisas que são públicas, né? Então, assim, por isso que eu acho que há um intuito claro de tentar intimidar mesmo, e também não acredito que tenha nada me tira da cabeça que isso não tenha vazado propositalmente para chegar o mais rápido possível a essas pessoas e o trabalho de intimidação ser feito. Mas é perigoso, mostra uma situação que nós estudamos, vivemos, não vivemos, né? A nossa geração não viveu, mas que é essa questão toda. Aliás, a gente tem, falando um pouco sobre ditadura, sobre espionagens e até ações desastrosas, porque muitas vezes perseguição, a gente tem uma notícia hoje, né? Tem, só antes de comentar o que a Cléo falou, o que choca é o desvio da função. Esse órgão que está monitorando essas pessoas, ele tinha originalmente a missão de monitorar o crime organizado e sites especializados em pedofilia. Então estão tirando esse pessoal de atuar em crimes reais, não, né? Em crimes. Porque criminoso é quem é fascista. Exatamente. Eu nunca coloquei Fernando antifascista, jornalista antifascista nas minhas redes. Normalmente eu não coloco essas capinhas, capa que a gente fala? A capa. Né? Moldura, essa coisa assim. Não tem, mas deixo aqui registrado. Fernando Ferreira, antifascista. Também, outra coisa. Posso aproveitar e deixar registrado? O André Araújo antifascista também. Tá outra coisa interessante também, que é essa... Quem não deixar registrado, a gente vai ter dúvida. Eu postei nas minhas redes sociais. Ela botou, ela tá na lista lá. Eu postei nas minhas redes sociais. Tô brincando, eu pouco me envolvo nessas coisas, que eu acho que muita coisa é modinha e não gosto de participar. Mas no caso de jornalista antifascista, eu acho que até pela profissão, você tem uma obrigação, eu diria, de ter essa noção do que é o fascismo e se posicionar contra ele, independente de quem seja o personagem principal à frente disso. O que a gente vê nesse caso também é um pouco, juntando tudo dessa semana, é uma mistura da confusão, né, de público-privado com tudo, porque a AGU pediu para liberar as contas das pessoas, dos perfis, né, que estavam sendo considerados de apoio ao governo, porém disseminando fake news. A AGU fazer uma ação dessa que não tem nada a ver com o governo, né? Momentos muito delicados. O Fernando abriu o parênteses aí, a notícia relacionada foi uma notícia que chamou muita atenção hoje, uma decisão da Justiça Federal que condenou
A União e os estados do Tocantins e Goiás a indenizarem R$500 mil a família do Rui Carlos Berbet, que foi um militante do Molipo, movimento de libertação popular que fazia frente à ditadura. O Molipo que teve uma atuação aqui no Tocantins. A gente tem um senso comum, talvez, um imaginário popular que os eventos da ditadura relevantes no nosso estado aconteceram lá em Xambioá, no Bico do Papagaio, a Guerrilha do Araguaia, toda aquela história que é muito bem retratada e contada em livros e peças e filmes, mas a gente teve em todo o então norte do Goiás eventos que aconteceram em Paraíso, em Porto Nacional, em Guaraí e também em atividade de militantes que foram perseguidos, investigados e presos e mortos pelas mãos do Estado. O caso do Rui Berbet é um dos casos mais emblemáticos. Ele foi encontrado morto dentro da delegacia de Natividade, uma delegacia que hoje inclusive é um museu. É uma cadeia, né? Cadeia pública. É um museu. É, a cadeia pública, que hoje é um museu, quem visitar a cidade pode conhecer. E com até então um entendimento de que teria sido um suicídio, mas cheio de suspeitas enormes sobre esse suicídio, como outros suicídios aconteceram. O suicídio dele é muito parecido com o suicídio do Vladimir Herzog, né? Que é o jornalista que foi preso pela ditadura, e aquele suicídio ajoelhado. Quem consegue se enforcar se ajoelhando? E nesse caso específico aí é até um alto jabá, mas a gente tem um filme da produtora que chama Labirinto de Papel, que conta essa história e essas outras histórias. Fala mais devagar, vamos fazer propaganda do filme. Vamos fazer. O André, ele tem uma produtora, o André é cineasta, além de jornalista, radialista, publicitário. Ele está aqui, ele sex symbol. E sex symbol aqui do programa, 2 metros de altura, de homem. Nossa, meu Deus. que é isso? Que exagero. É assim o jabá, né? Mas o jabá é do filme. O filme, o André se chama Labirinto de Papel, uma produção uma produção da Super 8, que é a produtora do André e do Giovanetti, do Centro de Direitos Humanos de Palmas, com financiamento do Ministério da Justiça, o que acabou de ser citado aqui. Tem outros tempos do Ministério da Justiça. Tá pronto, né, então, bacana, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, ela tem essa história do Rui, ela é uma história bastante romantizada até nas histórias contadas em Natividade. Tem até uma peça que, se não me engano, o Cícero Belém, que chama Viva, levou essa peça para o Rio, foi premiada no Rio no passado, que chamou Desejado. Porque o Rui, assim como o André, era um cara muito bonito. E quem conhece Natividade... Sim, olha assim, olha... Vou abaixar a máscara para ver. Quem conhece Natividade sabe que a cadeia pública de lá, ela sabe tem que eu achei que falar quem conhece Natividade sabe que o André é conhecido lá. Sabe que a cadeia tem as celas eram para rua. Exatamente. E o Rui, quando foi preso lá, ele estava passando por lá, tinha uma fila de moças da cidade que queriam vê-lo. E passavam, e dialogavam, levavam quitutes, tudo isso para lá. E olha, a peça, o filme chama Labirinto de Papel, está disponível abertíssimo no YouTube. Não é um filme muito longo, para a galera que quiser entender um pouco mais de história e da história aqui do Tocantins, né? Fernando, muito obrigado, Fernando. Eu sou muito sem jeito de falar das coisas que a gente produz. Penso que o Super 8 deveria abrir, se não tiver aberto, esse doc. É um doc, né? É um doc, não está aberto. Está aberto para todo mundo assistir hoje. Ele está na coletânea do Marcas da Memória, um projeto do Ministério da Justiça, junto com outros filmes maravilhosos que estão todos lá no canal. Gente, vamos de música? Eu preciso só finalizar aqui. Finalize. Essa notícia que eu trouxe do dossiê é sobre o que disse o governo, mas a gente pode ir no próximo bloco. Eu trago aqui a resposta do Ministério da Justiça sobre esse assunto. Beleza, então, 7h21, tem música, tem intervalo comercial. A gente volta jazinho com um Direto ao Ponto desta terça-feira, 28 de julho. Vamos falar de chuva de meteoros também. Vai ter música em homenagem à chuva de meteoros, tudo isso daqui a pouquinho. Direto ao Ponto no seu rádio. Ao vivo aqui na Jovem FM, pessoal que tá mandando mensagem pra gente, meu amigo Alex Cabeção, chegando agora na melhor, depois de um dia corrido, nada melhor do que eu vir a Jovem pra relaxar. Um abraço pra você, Alex, tá subindo a serra? Vai com calma.
E aí, a nossa live? Nossa live tá aqui. Vou lá reforçar até com a Fátima mesmo, minha prima querida Fátima Carvalho Ferreira. Assista o filme do André, Fátima, você vai gostar muito. A Fátima é bem legal. Labirinto de Papel. Labirinto de Papel, tá livre lá no YouTube. Mandar um beijo pro Pedro Chicre, meu querido amigo que tá lá no Rio de Janeiro. Larissa e o João Vitor, lá em Anchieta, no Espírito Santo. Aurenice Menezes, Júnior Marins em Campos dos Goitacazes. Jarbas Coutinho, não sei se está aqui em Palmas, se está em Gurupi, um abração pro Jarbas. Ricardo de Paulo entrou cedinho aqui hoje com a gente. Dona Maria lá da Vila Grotins também. Quem mais? Vamos ver, Jerusa Batista. Amor, estampa da sua roupa, Cléo. A Maria falou que ótimo ter a presença feminina, sua presença Dona feminina Maria, aqui. Dona Mary Jane me dando um apoio depois que vocês me deram aquele gelo no começo do programa. Catiane Rodrigues, lá de São Félix, do Jalapão, Adriana Rodrigues Barbosa, o Célio Milhomem. E eu queria mandar um recado especial pro nosso brother Carlos Alberto Jardim Vieira, que tá com a gente todo dia aqui. Carlos Alberto tá chateado. Falou aqui, mandou uma mensagem bem bacana pra gente. Eu fico chateado quando ele fica chateado. Aí eu só queria falar com o Carlos Alberto o seguinte: como na própria abertura do programa a gente fala que são 3 jornalistas diferentes, por mais que a gente concorde muita coisa aqui que a gente fale, às vezes a forma que a gente expressa nossas opiniões, às vezes não, na maioria das vezes é bem diferente, né, um do outro. Então, assim, mais ou menos essa pegada que a gente quer no programa, Carlos Alberto. Então, a gente não queria que você se afastasse por conta disso. A sua opinião é sempre importante aqui pra gente, principalmente quando ela é controversa, quando ela é diferente da nossa, porque o que a gente quer abrir aqui é pluralidade. A última coisa que a gente quer aqui é manter uma única opinião e a nossa como se fosse verdade absoluta. A gente tem as nossas as questões que a gente acredita, e temos que ouvir a todos, porque podemos ser convencidos, assim como podemos convencer. Não se afaste de nós, que a gente vai sentir sua falta. Continue com a gente, que a gente te adora. E eu já sei, da outra vez que ele se afastou, a gente falou que ia tomar café lá, né? Quando sai, porque era de manhã. Eu acho que a gente disse que agora a gente sai, vai fazer jantinha na casa. Vanderlei Barreira tá aqui com a gente também, um abraço pro Vanderlei. Cléo, algum alô? No nosso Instagram tem um alô sim, no nosso Instagram, hoje nós falamos no Instagram do Direto ao Ponto. Você que tem Instagram, siga a gente lá, Direto ao Ponto Tocantins. Nós perguntamos hoje se você está se exercitando nesse período de isolamento social ou se você tem uma boa desculpa. Tem, pandemia. Não, você pode se exercitar em casa. O André chega aqui, eu tô me exercitando toda noite. Fernando tá andando em estacionamento aqui. Você pode se exercitar dentro de casa, enfim. Ele tá andando falando no telefone, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha o cardio, mas... Os nossos ouvintes maravilhosos que nos acompanham nas redes responderam. A Leise Leite tá dizendo que não existe desculpa. Fazer em casa pelo menos sessão de alongamentos. Ela disse que fazia academia, não está indo, mas está se exercitando em casa. Espreguiçar conta como alongamento. O Caio Vilela, ele disse que está pedalando umas 3 vezes na semana, ou então faz caminhada, ele não consegue ficar parado. E a Isde Normanda também participou com a gente, um beijo para ela. Quero mandar também um beijo para a Vilmara, que sempre acompanha a gente. Acabou de me mandar uma mensagem lá no Instagram, me mostrando na bolha dela do Twitter. Achei interessante, gostei. Um beijo pra ela. A Inácia Parente ontem, ela mandou áudio aqui, vídeo do dial do carro dela, ela ouvindo também. E um beijo pra Inácia. Vamos lá então, notícia, Fer? Posso ir? Vamos lá. Olha só, normalmente eu sou crítico aqui de projetos de leis que são aprovadas tanto pelas câmaras de vereadores e pela Assembleia Legislativa, que leis que na minha opinião, muitas vezes elas são mais para fazer oba-oba com a população do que realmente ter efeitos práticos. Só que hoje o Diário Oficial do Estado o governador sancionou algumas leis e eu destaquei algumas delas aqui, que é para normalmente para a defesa do consumidor, para reforçar a proteção ao consumidor. Aquelas placas em estacionamentos fechados que você paga o estacionamento e que tem lá escrito em letras garrafais que eles não se responsabilizam por objetos deixados dentro do carro, isso é ilegal, eles têm que se responsabilizar. Se você está pagando, eles têm. A partir de agora fica proibido esses estabelecimentos, esses estacionamentos manterem esse tipo de avisos para poder inibir as pessoas, né? Se eles estão lá. E outra coisa, o estacionamento gratuito também. Se é um estacionamento fechado, que se eles te oferecem um estacionamento fechado, eles estão te oferecendo algo mais, que é a segurança do seu veículo. É o serviço. Essa lei da deputada Lona Ribeiro não pode mais colocar
nem bilhetinho, nem cartazes, nem placas com essa informação, e ainda pode ter multa depois. Outra lei da deputada Lona Ribeiro parece uma coisa simples, mas que foi sancionada hoje também, que vai ser publicada, é sobre o nome do seu parceiro nas contas de água, de energia, que muitas vezes, mesmo quando você pega pela internet, vem no nome de um titular. E muitas vezes você, principalmente se não for casado, no papel, que você não tem como levar uma certidão de casamento, às vezes você precisa comprovar a residência, né? E não tem uma conta no seu nome. E não tem uma conta no seu nome. Então, a partir de agora, você pode optar para os dois, o nome do casal, dos parceiros, né? Estarem juntos nessas contas. Ou seja, acabou, desculpa, evitar o seu nome na conta. Né? Mais ou menos isso. E outra coisa que é bem bacana, eu tenho até uma nota que depois eu posso falar disso no outro dia, sobre informação sobre isenções tributárias, principalmente em estabelecimentos que vendem carros. A gente sabe, o mais comum que tem são pessoas com deficiência, né? Que tem isenção de alguns impostos, e agora fica, como é que fala? Fica obrigatório, obrigado as revendedoras, as concessionárias, manterem também avisos de que tipo de pessoa, que tipo de público pode ter isenção tributária na hora de comprar um veículo. Muitas vezes tem algumas restrições, mas tem muita coisa aí que baixa pra caramba o preço de um veículo zero, e é bem legal esse tipo de situação. Cléo? Com certeza. Tem inclusive uma que eu descobri há pouco tempo, que é se você... essa lei, como eu falei das outras duas da Luana, essa é do Jorge Frederico. Se você dirige para uma pessoa que tem algum problema, seu pai, sua irmã, qualquer pessoa na sua casa, você é o motorista dela, não motorista contratado, você dirige para aquela pessoa que tem alguma deficiência que a impede de dirigir, você também tem benefícios para adquirir aí o veículo. Eu quero trazer aqui, eu falei no bloco anterior o que disse o Ministério sobre aquela situação, né? O que disse o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre aquele caso envolvendo o dossiê. Foi procurado pelo UOL, pela mesma reportagem que trouxe o dossiê, e o Ministério respondeu que integra o Sistema Brasileiro de Inteligência, que chama SISBIN, e que a inteligência na segurança pública faz ações especializadas, não disse o que, o termo está até entre aspas, ações especializadas para subsidiar decisões que visem ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza, que atentem contra a ordem pública. O Estadão também repercutiu essa reportagem, e ao Estadão o Ministério respondeu algo parecido, basicamente dizendo que atua na prevenção. O procurador, foi feito um pedido hoje, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o nome dele é Henrico Rodrigues de Freitas, ele oficiou a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça para que em 10 dias preste informações sobre por que o órgão está investigando e produzindo relatórios a respeito de pessoas que se manifestam contra o governo ou contra o presidente nas redes sociais. 7h41, fazer um registro rápido aqui. Hoje a comunidade do jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, sofreu aí o baque da morte do Rodrigo Rodrigues, um cara que a gente mede pelas manifestações nas redes sociais de gente de todos os canais, todo mundo que trabalhou com ele, tendo sempre uma lembrança muito positiva e muito bacana. O cara que passou pela TV Cultura, estava no Sport TV, numa carreira em ascensão, na casa dos 40 anos, morreu nesta terça-feira depois de complicações geradas pelo Covid-19. É triste, o pessoal que gosta de esporte também, todos os clubes manifestaram o pesar. Uma figura que estava em ascensão, né, Fernando? Um cara que ainda ia fazer muito pelo jornalismo esportivo. Ele tem ele começou a carreira mais como falando mais de cultura, né? Ele Sim, escritor, tem livros publicados sobre rock. Manteve a banda, né? E uma série de coisas. Hoje o Sport TV estava uma tristeza, assim. Climaço, até para quem não o conhecia, mas depois que você ouvir, quem assiste televisão, vê os programas Metrópolis, né? Uma série da cultura, um monte de coisa, vai ter essa lembrança dele, e realmente é sempre muito triste. Eu vi um comentário, eu não lembro de qual, vi uma fala de um dos comentaristas no Sport TV hoje, dizendo que assim, além de toda a tristeza de perder um colega de trabalho,
quando você vê chegando assim, no caso dele lá, ele falando, eu jornalista aqui com vocês, quando a gente vê que isso está chegando cada vez mais perto da gente, dá uma aflição tão grande de não só o medo de mim, por mim, mas de perder novos colegas, novos companheiros, né? É muito complicado mesmo. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. 7h50 cravadíssimo! De volta com o programa Direto ao Ponto. Mais André entusiasmo, TikTok, por favor. Tá lindo! Tá André lindo! TikTok. Mais entusiasmo, por favor, com a gente voltando 7h50 minutos. Você sabe que a gente tá pra ser cancelado falando esse tipo de coisa de quem tem toque, né? Mas vamos lá. 7h50 minutos. É tipo, eu sou igual o César Menotti, sabe? Eu sou mais ou menos isso. Que eu tenho os meus também. Alto, né? É Todo espelho. mundo tem. Deise Moreira Gomes, Cleo, lembra da Deise, que era Demais, nossa colega de Araguaína. Tá aqui assistindo a gente também, um beijo pra Deise. Dartas Martins Tem que ficar sempre. com a coluna erétil, esse povo de TV, quando eles assistem a gente tem que dar uma... Ela dá O Ragner Medeiros está perguntando, gente, ligando o rádio agora, falaram da chuva de meteoros? Ainda não. Aguenta aí. Segura, já vamos falar que ele tá indo fotografar, até Segura perguntei aí. ali aonde, porque vai rolar rolezinho pra ver a chuva de meteoros hoje. 7h50 minutos, Feira, a nossa live. A nossa live aqui também, a Aline Santos tá falando, oi Trio, gostei dessa novidade do nome do casal na conta. Ah, é? Sem indireta. Ah, bom. Tá, Ninguém assim, entendeu, ninguém entendeu como esse indireta. sem indireta, É que ele não tem indireta, é uma direta. né? Ninguém perguntou, né? Você tá um falando de alguém? paradoxo, sim, né? É um paradoxo, porque é sem indireta, aí vira indireta porque escreveu sem indireta. É igual uma pessoa que foi homenagear a outra uma vez, eu já te contei essa história, que ela era interina. Aí uma outra pessoa assumiu o lugar dela. Aí ela colocou assim, olha, boa sorte pra você, de coração. Aí, de coração entregou, cara, que ela tava... Verdade, você contou, lembrei agora. Todos lembramos. 7h52, algum alô? Eu quero, não é alô, eu quero deixar registrado uma ação que eu achei importante hoje em Gurupi. Recebi um material enviado como sugestão de pauta até da Fé Comércio. Uma ação do Sindifarma, o sindicato aqui do estado, que fez uma ação lá em Gurupi para fazer teste de Covid nos balconistas, nas atendentes de farmácia e drogarias. Achei importante porque são pessoas que também estão na linha de frente e muitas vezes são esquecidas. Em Gurupi os casos estão crescendo sempre, chamando atenção, e teve essa ação ontem e hoje para fazer os exames para as pessoas que trabalham aí nos atendimentos da farmácia. Então, os parabéns. sintomas diversos, às vezes você vai numa farmácia buscar um remédio, né? Sim, ninguém lembra do atendente, né? Lembra às vezes do farmacêutico, do pessoal que está nos atendimentos nos hospitais, mas o cara ali do balcão que está na linha de frente mesmo, às vezes é esquecido. Então, parabéns pela iniciativa. Só antes da gente ir para os grupos, não vá para os grupos, a Luciane Queiroz também está com a gente aqui. Um abraço para Luciane Queiroz Santos, Adriana Rodrigues Barbosa, Elisângela Márcia, o Ivanilson Viana e o Deânio Pereira Xavier. Hoje tem um monte de gente, tem alguns nomes que para mim são novidades aqui acompanhando a gente. Sempre bom. É sempre bom. E a galera toda que está no rádio, né? No 104,7, ouvindo a gente nesses mais de 30 municípios que a Jovem chega todos os dias. 7h53, não vá para os grupos sem saber que nessa madrugada a gente tem chuva de meteoro acontecendo, visível para quem tiver tempo, disposição de direcionar o seu olhar para o leste e acompanhar a chuva de meteoros Delta Aquáridas. Eu adoro os nomes das constelações, das chuvas de meteoro. O pico, começa às 8h30 da noite dessa terça-feira. O pico está previsto para 1h da manhã e se estende até a madrugada. Quem quiser ver, procura um lugar com pouca iluminação artificial, um pouquinho afastado da cidade, e volte-se para o leste, aonde a lua nasce, ou no nosso caso aqui em Palmas, para a Serra, que é onde vão acontecer. Todos os anos esta chuva acontece entre os dias 14 de julho e 18 de agosto, mas a taxa de meteoros por hora, adoro essas estatísticas, vai atingir o ponto máximo nesta madrugada em torno de 10 a 15 meteoros por hora, ou seja, a cada 5 minutinhos você vai ver um meteoro rasgando, um barulho diferente, assim. O Ragner já está prontinho para acompanhar esta chuva. Vai mandar foto pra gente, a gente fala dela amanhã. Cléo. Pessoas que eu conheço que pretendem, né,
tomar ali uma bebida, uma poção para assistir a chuva de meteoros, vai começar às 8, considerando que o pico vai ser à 1h, até lá vai ver meteoro até, né? O Ragnar tá falando que o pico é às 21h30. Gosto desse pico. Gosto desse pico. Eu também. Mas eu li diferente que tá falando de 1h, talvez seja na região. Ragnar me corrija se eu estiver errado. Cléo. Ragnar, fala com essa região. Olha, 2020 não cansa de surpreender, aliás, até cansa, mas não para. Agora, a notícia são babuínos, macacos armados com facas e motosserras. Eles foram vistos num safari park no Reino Unido. Eles avançam aos carros que entram no safari. Gente, não é época de ir em safari também, né? Os macacos avançam nos carros que visitam o safari, chegando a arrancar para-brisa e até espelhos retrovisores dos carros. Agora você imagina um macaco com uma motosserra, sabendo usar a motosserra. Eu tô me vendo num filme do Zé Colmeia, assim, aqueles parques Eu tô me vendo no filme do Tim Burton, assim. Eu tô me vendo num planeta dos macacos. Então, assim, não vá para os grupos sem saber, também não vá nesse safari. Agora, olha só, no domingo de Páscoa, o tenor Andrea Bocelli cantou uma música, a música pela esperança na Catedral de Milão, estava vazia, simbolizando a união das pessoas nesse momento difícil de pandemia que está todo mundo vivendo. Só que agora ele mudou de ideia completamente. Numa audiência no Senado italiano, ele não só criticou o lockdown lá da Itália, mas também disse duvidar da gravidade da Covid-19. O Bocelli tem 61 anos, ele é grupo de risco, confessou que burlou o lockdown porque ele não achava certo ou saudável permanecer em casa com a sua idade. Quando ele falou que duvidava da gravidade da Covid-19, ele justificou dizendo que não conhece ninguém que tenha precisado de tratamento intensivo para a doença. Lembrando que na Itália foram mais de 35 mil pessoas que morreram por causa do coronavírus. Ele conhece pouca gente lá. Né? Vamos nos ater a esse comentário. Bom, 7h56, não vá para os grupos sem saber que tem live nessa terça-feira, tem sim senhor, Karina Telles está ao vivo no YouTube, Adriana Guiar também, às 21 horas tem Maia Convida Udi no Foveragem, adorei o nome, e Misha Mansur às 21 horas lá no Instagram, aquelas lives que começam no Instagram, depois de 1 hora migram pro YouTube, que é uma plataforma que não bloqueia ninguém. Cléo. Gente, uma raposa roubou mais de 100 pares de sapatos. Tá acontecendo com os bichos. Revolução dos bichos. Olha, essa cara. notícia é muito interessante. Após o tênis de corrida sumir na varanda, um morador de Berlim descobriu, foi conversar com os vizinhos para falar que o tênis dele sumiu. E os vizinhos começaram a dizer que vários sapatos também que eles tinham deixado na varanda para não entrar com calçado em casa tinham sumido, acharam super estranho. E aí esse moço do tênis estava na porta de casa refletindo sobre isso, quando de repente vem uma raposa, são os raposinhos do Palácio Araguaia, aquelas pequenininhas que parecem gatos, as raposinhas. De repente aparece uma raposa com um tênis na boca, correndo, aquela cena na boca, louca. Né? E aí Calçado. ele é tipo o Fernando com o celular, resolveu seguir a raposa, perseguiu a raposa, descobriu a raposa num terreno baldio, e ele ficou vigiando, esperando a raposa sair, porque ele é esperto, não foi lutar com a raposa. O fato é que ele achou mais de 100 pares de sapatos. Gente, essa raposa já é a Cláudia Raia. Fetiche é fetiche, eu não vou julgar a raposa. Pares de sapato, ele já conseguiu devolver alguns, mas o tênis dele não está entre os 100. Meu Deus, 7h58, a 28ª edição do Arraiá da Capital vai ser virtual esse ano por causa da pandemia, lógico. A decisão é da Fundação Cultural de Palmas e a Federação das Quadrilhas Juninas aqui da capital. A disputa vai ser entre casais dos grupos juninos. O Arraiá vai ser de 28 de outubro a 1º de novembro. O edital com as regras está no Diário Oficial e o Arraiá vai ser transmitido em lives do Espaço Cultural, André. Os casais representantes das quadrilhas juninas vão disputar nas modalidades melhor rainha do Arraiá, melhor casal de noivos, melhor casal de reis, melhor casal cangaço. Em cada dia uma apresentação com uma dessas modalidades. As juninas que tiverem o melhor resultado vão receber troféu e o prêmio em grana. O Arraiá da Capital é de 2020, apesar de toda a restrição, é para continuar mantendo essa tradição aqui do Tocantins, aqui de Palmas, e também para ajudar as juninas que, se não receberem os prêmios, vão acabar ficando aí na pior, né?
7h59, não dá tempo para mais nada. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da noite aqui na Jovem FM, no Direto ao Ponto. Cléo, até amanhã. Até amanhã, um beijo para todo mundo, um beijo para os animais, gosto de vocês, não façam nada. Um beijo pra cá no Resende, que tá se acabando de rir aqui. E a Aline falando, Cléo, em noite do Todo Liro. Olha, e todas essas notícias são de hoje, então você imagina assim hoje. que os animais, eles estão assim, revoltos. Um beijo para todo mundo, espero que você tenha se divertido e se informado com a gente. Amanhã estamos de volta aqui às 7 da noite. É isso aí, beijo para todo mundo, faça o possível, o impossível para ficar em casa. Alguém te abençoe, boa chuva de meteoros. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.